Muito bem-vindo a mais um estudo de toda a Palavra de Deus. Eu digo toda a Palavra de Deus porque o nosso estudo é um estudo da Bíblia por inteiro. E ele já nos trouxe até o livro de Jó. O estudo do livro de Jó está organizado como um roteiro de uma peça dividida em 3 atos. O primeiro ato estamos chamando de o cenário. E nele temos uma visão do cenário de toda a história. O segundo ato, o compartilhar. É a parte mais longa do livro que mostra a chegada dos 3 amigos de Jó e o diálogo que eles mantêm a respeito do dilema de seu sofrimento. O terceiro ato vamos chamar de a solução. Nesse ato, o jovem chamado Eliú entra em cena e faz um discurso. Como resultado desse discurso, Jó olha para o alto, vê Deus em um redemoinho e inicia uma longa conversa com Deus. A seguir, Jó descobre a solução para o dilema do seu sofrimento. Em nosso último estudo vimos o primeiro ato e agora estamos prontos para focalizar o segundo. Este segundo ato, qual chamamos de o compartilhar, é o mais longo do livro de Jó, mas eu não vou gastar muito tempo nele porque, como já destaquei em nosso primeiro estudo, no final desse diálogo, Deus diz que os discursos dos amigos de Jó, Elifaz, Zofar e Bildade, estão errados no que dizem a respeito a Deus e a Jó. No final dos diálogos somos informados que Jó estava certo no que dizia a respeito de Deus. O que eu vou falar agora não está escrito na Bíblia, mas eu acho que podemos concluir que Jó não estava certo naquilo que falou de si mesmo. Provavelmente você vai concluir que todos esses 4 homens concordam em um ponto e discordam radicalmente em outro. Lembre-se que eu disse em nosso último estudo que a pergunta que Jó fez à sua mulher era o ponto-chave para a verdade mais importante do livro de Jó. Quando a mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, Jó lhe perguntou: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Essa foi uma pergunta muito profunda. Os 4 homens concordavam que um homem bom podia esperar que Deus colocasse coisas boas em suas mãos, por ele ser bom. Mas eles discordavam no seguinte: Jó foi um homem aparentemente bom, mas Deus não estava colocando coisas boas em suas mãos. Era esse o dilema deles. Como resolver esse dilema? Jó e seus amigos discordavam radicalmente a respeito da solução. Os amigos de Jó disseram: Jó, deve haver algum pecado na sua vida, hein? Há alguns anos conheci um pastor com 3 filhos que tiveram doenças que os levaram à morte. As pessoas da sua pequena igreja começaram a falar que aquela tragédia podia ser um sinal de pecado na vida do pastor. A maneira como eles lidaram com o dilema do sofrimento do pastor o levou a ser internado em uma casa de repouso. Hoje chamamos esses paroquianos de consoladores de Jó. Os consoladores de Jó são consoladores que não consolam. Eles disseram a Jó: Jó, deve haver algum pecado em sua vida, porque Deus sempre coloca coisas boas nas mãos de um homem bom. Se ele não está dando coisas boas para você, deve ser porque você está em pecado, Jó. Deve ser algum pecado. Você enganou todo mundo. Você parece um homem bom, mas Deus conhece o seu coração e sabe que há algum pecado em sua vida, Jó. A discussão fica feia. Jó chega a essa conclusão quando tenta resolver o dilema. Ele diz: de uma coisa eu tenho certeza. Sei que sou um homem justo. Sei que sou um homem justo. Durante todo esse diálogo, Jó insiste que ele é um homem justo e que sempre agiu corretamente. Quando você ler essa parte do livro de Jó, observe que ele e seus amigos concordavam que pessoas boas são abençoadas porque são boas e que pessoas más são amaldiçoadas porque são más. Depois observe no que eles discordam. Jó insiste: mas eu sou um homem justo. Em determinado momento a discussão até questiona se Deus é mesmo justo, já que permite esse sofrimento em sua vida. Quando Jó diz isso, seus amigos se exaltam e dizem: Deus não pode ser injusto. Você, Jó, é que deve ter sido injusto. É basicamente disso que trata essa parte longa que chamei de segundo ato do livro de Jó. Quando você estudar os discursos dos amigos de Jó, lembre-se que no final Deus falou para os amigos de Jó que eles não estavam certos no que falaram a respeito de Deus e de Jó. Quando você lê a Bíblia, aprende que para toda ação existe uma reação. Mesmo quando os amigos de Jó estavam errados, observe o que eles disseram. Eles deixaram bem claro para o que é certo.
É isso que quero dizer quando digo que você pode aprender pela reação dos discursos deles. Você pode aprender muito se estudar a fundo esses discursos. Cada um deles faz uma abordagem diferente, mas os três amigos de Jó concordam que o problema de Jó é o pecado em sua vida, mas Deus diz que eles estavam errados. Elifaz alega que teve uma experiência assombrosa durante a noite que fez seus cabelos arrepiarem. De acordo com Elifaz, um espírito passou por ele. Ele não viu homem algum, mas no meio de um silêncio mortal, uma voz soprou um conselho para Elifaz, que ele passou para Jó. Isso mostra outro detalhe dos consoladores de Jó. Uma coisa é ir visitar alguém, vamos dizer, com intuitos malignos. Outra coisa é um irmão ou irmã crente se oferecer para orar pela doença da pessoa. E outra coisa bem diferente é dizer, Deus falou comigo ontem à noite e me disse que você foi curado. Ou Deus mandou essa mensagem para você. Lembro-me que um jovem advogado tinha acabado de descobrir que sua mulher estava morrendo por causa de uma doença incurável. Algumas pessoas lhes perguntaram se podiam orar pela cura dela. Mas aquelas pessoas não só oraram por ela. Antes disseram que tinham uma palavra de Deus, que sua esposa estava curada. O jovem advogado acreditou naqueles homens. Quando Deus levou sua esposa, esse jovem advogado não perdeu apenas a sua esposa, ele perdeu também a sua fé. Ele disse, eles me disseram que Deus tinha dito que minha esposa estava curada. Quando aquela mulher de 32 anos morreu, aquelas pessoas não tinham nenhuma palavra de Deus. Isso é muito perigoso. É perigoso você dizer, meu conselho para você é baseado numa palavra de Deus. Deus falou comigo. Foi exatamente isso que Elifaz fez. Mas Deus disse a Elifaz que ele estava errado. Sabemos que Deus não falou nada daquilo. Elifaz insistiu que o sofrimento de Jó era causado pelo pecado em sua vida. Lembre-se que no diálogo que Deus teve com Satanás, depois do primeiro teste no qual Jó foi aprovado, Deus disse a Satanás, reparou em meu servo Jó? Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Deus nos diz aqui que não havia pecado algum na vida de Jó. Portanto, esses três homens estavam errados quando disseram que tudo aquilo estava sendo causado por causa de pecado na vida de Jó. Bildade culpa os filhos de Jó. Jó perdeu 10 filhos. De tudo que aconteceu, essa foi a sua maior perda. Bildade diz, quando seus filhos pecaram contra Deus, ele os castigou pelo mal que fizeram. Em todos os discursos de Bildade, ele vai falar para Jó que a causa de seu sofrimento é o pecado de seus filhos ou o pecado do próprio Jó. Em seu terceiro discurso, Bildade insinua que Jó seja um pecador tão terrível que deve ser um verme de pai para ter gerado filhos tão pecadores. Zofar, o terceiro amigo de Jó, amigo entre aspas, é agnóstico. Ele é um daqueles homens que dizem, eu não sei, você não sabe, ninguém mais sabe, mas faz bem pensar sobre isso. Zofar fala um monte de coisas, mas em resumo ele diz, você sabe? Você sabe alguma coisa? Alguém tem como saber? Deus sabe, mas você não sabe. Ele também chega à conclusão que há pecado na vida de Jó e que ele deve se arrepender e levantar os braços pedindo perdão de Deus. Zofar diz, Deus está sendo misericordioso em punir você bem menos do que você merece, Jó. Tamanho pecado deve ser o seu. Esse foi o consolo de Zofar. Quando Jó fala, as suas palavras são muito mais edificantes do que as de seus amigos. Em seu discurso, ele faz as perguntas certas, ouve as respostas de Deus, as suas perguntas certas e crê nas respostas de Deus, as suas perguntas certas. Com essas três atitudes, Jó torna-se o exemplo abençoado para os que estão sofrendo. Jó faz algumas perguntas profundas. Lembre-se, o nível de revelação dos tempos do livro de Jó era um nível muito baixo e esse é o livro mais antigo da Bíblia. Jó e seus amigos não parecem conhecer certos assuntos que já pesquisamos em nosso estudo do Velho Testamento. Eles não tinham a Bíblia como você e eu temos. Jó faz perguntas do tipo, eu tenho poder para me autoajudar? O que é o homem para que o Senhor o teste e o tenha em tão alta consideração? Deus está vendo o que está acontecendo comigo?
A seguir encontramos Jó abrindo seu coração em um lamento e perguntando: se houvesse alguém que servisse como árbitro entre mim e Deus, alguém que pusesse sua mão entre nós, ou se houvesse um advogado, um intermediário, alguém, um mediador que nos aproximasse. Então ouvimos Jó afirmar com convicção: essa pessoa existe. E Jó clama em alta voz: eu sei que o meu Redentor vive. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Quando sobem as cortinas do terceiro ato, que eu chamo de A Solução, Jó e seus amigos ainda estão sentados em um círculo, mas há mais um homem que se uniu a eles. Esse jovem, cujo nome é Eliú, diz: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhe o que sei. Eles costumavam respeitar muito os mais velhos. Eliú continuou: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá o entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Então passamos a ouvir o discurso de Eliú. Esse jovem entra em cena e manda Jó olhar para cima. Jó olha para cima, vê Deus em um redemoinho e conversa com Deus. Quando Jó conversa com Deus, não exclama: sou justo. Ele diz: sou pecador. Ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Creio que o discurso de Eliú dá uma solução ao dilema de sofrimento de Jó, e creio que esse discurso seja o centro da mensagem do livro de Jó. Eliú diz que Jó está com as mãos abertas no centro desse dilema, perguntando a Deus: o que devo esperar que Deus coloque nas minhas mãos por eu ser um homem bom? Agora volte um pouco para o primeiro ato, quando tivemos uma ideia do cenário do livro de Jó. Satanás fez essa mesma acusação contra Jó. Hoje chamamos essa acusação de Satanás de a psicologia da religião, ou o ataque psicológico sobre a religião, o que parece que sempre leva a um ponto. Porque os cristãos são cristãos? Creio que no capítulo 35, versículos 1 a 7, Eliú resolve o dilema do sofrimento de Jó, quando lhe pergunta: você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão aqui: olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? No meio daquela discussão, Eliú disse: Jó, você e seus amigos estão fazendo a pergunta errada. No meio disso tudo, suas mãos ficaram abertas, vazias, gananciosas e sujas. E você está perguntando: o que Deus vai colocar em minhas mãos? Essa não é a pergunta certa. Você se colocou no centro do seu sofrimento e se faz essa pergunta: se eu sempre vivi corretamente, por que tudo isso está acontecendo? Eu esperava ser abençoado com uma vida boa. Seria diferente se eu tivesse vivido uma vida de pecado? Você não vê que você mesmo é quem está no centro de toda essa questão? O que você recebe por isso? É assim que você pensa, né, Jó? Jó, o que você deveria realmente fazer é colocar as mãos de Deus no centro disso tudo e perguntar: será que vivi corretamente, de uma maneira que agradou e glorificou a Deus? O que eu coloco nas mãos de Deus quando sou bom? Depois pergunte: se eu vivi uma vida de pecado, como isso magoou a Deus? Você não deve perguntar: como isso me magoou? Eliú está pensando como Davi, que mostrou ser guiado por Deus quando orou: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Comparando, como Davi muito amava a Deus e realmente o feriu. Mas Deus fez com que o ferimento que Davi fez, que tinha atingido outras pessoas, tornou-se em nada, por causa desse amor verdadeiro de Davi por Deus. Você tem consciência de que está sempre agradando ou magoando a Deus? O dia todo, todos os dias da sua vida? De acordo com Eliú, é assim que você deve pensar. Mas Jó tinha uma outra perspectiva. No final do seu discurso, Eliú diz a Jó: olhe para o alto, Jó, enxergue as circunstâncias sob a perspectiva de Deus. Não fique olhando só para a situação e perguntando: o que eu ganho com isso? Olhe para o alto e pergunte: o que Deus ganha com isso? Quando os amigos de Jó fizeram seus discursos, Jó os rebateu duramente. Mas ele não rebateu Eliú. Jó simplesmente faz o que Eliú o mandara fazer.
Ele olha para o alto e vê Deus em um redemoinho. Jó conversa muito com Deus. Ou será que eu deveria dizer, Deus conversa muito com Jó? Foram necessários vários capítulos para descrever tudo que Deus falou para Jó. E para a resposta de Jó para Deus, apenas alguns versículos. Esse homem ficou batendo na mesma tecla dizendo que era justo, mas no final do diálogo com Deus ele muda completamente de opinião sobre si mesmo e diz para Deus, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Deixe-me fazer uma pergunta. Por que Jó mudou de opinião e desprezou a si mesmo no final da sua história? E do que Jó se arrependeu? Arrepender-se significa mudar de ideia e de vontade, mudar o coração. Arrepender-se significa mudar totalmente de direção. Então Jó arrependeu-se do quê? Posso dar uma ideia? Na minha opinião, Jó até então era o que chamam na psicologia dos cursos de religião um crente utilitário. Jó não sabia disso, mas ele tinha uma fé utilitária. Ele era um homem bom, tinha fé, era um homem de Deus. Mas, sem perceber, ele era um homem de Deus por causa daquilo que achava que Deus colocaria em suas mãos, por causa do que ele fazia pelos outros e por causa da sua vida religiosa. Jó não percebeu isso, mas Deus usou o sofrimento para forçar esse homem a ouvir seu coração até que tomasse consciência de que suas motivações eram utilitárias. Quando Jó olhou para o alto, viu cada vez mais claro o que deveria ter visto quando olhou para dentro, para a sua situação. Finalmente, no terceiro ato dessa peça, Jó olha ao redor. Depois de adquirir a perspectiva de Deus, Jó olha para dentro e se arrepende de ser um crente utilitário. Deus dirige-se aos 3 amigos de Jó e começa a rebatê-los. Deus diz a eles que tudo o que disseram a respeito dele e de Jó estava errado. Jó intercede por seus amigos quando Deus os repreende. Então, quando ele orou por seus amigos, Deus dobrou todos os bens de Jó. Muitas pessoas acham que o livro de Jó é a história de um homem de Deus que era muito rico e religioso. Deus tirou toda a riqueza desse homem, mas o homem de Deus continuou forte e adorando a Deus. Essa é uma compreensão muito simplista do livro de Jó. Há uma verdade muito mais profunda que descobrimos ao observar que Deus só dobrou todos os bens de Jó depois que ele orou por seus amigos. Você já tinha prestado atenção nisso? O livro de Jó nos fala de 3 perspectivas de vida que Deus quer que tenhamos. Deus quer que olhemos para dentro até que Ele nos mostre quem realmente somos. Deus quer que olhemos para dentro para enxergarmos o pecado em nossa vida. Deus quer que confessemos o pecado, que descobrimos quando olhamos para dentro. Deus não quer que paremos por aí, não. Se você tivesse que parar aí, sua vida continuaria a mesma, porque você não pode mudar nada então. Mas você pode ser muito analítico e não sair do lugar. A segunda perspectiva de vida que Deus quer que tenhamos é a visão superior. Deus quer que olhemos para o alto e vejamos tudo a partir do seu ponto de vista, da perspectiva de Deus. Deus quer que o coloquemos no centro de nossas vidas para que, independentemente das circunstâncias, nossa resposta nunca seja, mas eu, por que eu? Ou, o que eu vou ganhar com isso? Ou, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Se olharmos para cima e enxergarmos tudo sob a perspectiva de Deus, poderemos dizer, Deus, como o Senhor pode ser glorificado através dessa situação? O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, dê-me a graça para lidar e responder a essa situação de uma maneira que eu mostre o Senhor para as outras pessoas. Senhor, de alguma forma o Senhor será glorificado através de tudo isso. Isso nos dá uma perspectiva muito melhor do nosso sofrimento. Quando Jó olhou para dentro e depois para cima e finalmente orou por seus amigos, foi como se Deus dissesse, agora você vai para o primeiro lugar da fila, Jó. Porque o homem que olhou para cima e para dentro é o homem que está pronto para olhar ao redor e ser parte da minha solução e parte da minha resposta na vida dos feridos dentre o meu povo. Há uma verdade muito bonita no final do livro de Jó quando Deus dobra a sua riqueza. Se voltarmos um pouco no primeiro ato, veremos que Jó teve 7.000 ovelhas. Quando Deus dobrou a riqueza de Jó, deu-lhe 14.000. Jó tinha 3.000 camelos no primeiro ato. Deus lhe deu 6.000. Deus dobrou todo o rebanho de Jó quando dobrou sua riqueza, mas Deus não dobrou o número de filhos quando dobrou sua riqueza. Quando Deus dobrou a riqueza de Jó, Deus lhe deu 7 filhos e 3 filhas.
Por que Deus não lhe deu 14 filhos e 6 filhas quando dobrou a riqueza de Jó? Foi aí que Deus respondeu a uma das perguntas corretas de Jó. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Quando as ovelhas morreram? Morreram. Quando os camelos morreram? Morreram. Por isso, quando Deus dobrou o rebanho de Jó, tinha que dar a ele o dobro das ovelhas e dos camelos. Mas quando os filhos e filhas de Jó foram mortos, não morreram, apenas foram transferidos para outra dimensão de vida. Por isso, na perspectiva de Deus, para que Jó tivesse 14 filhos e 6 filhas, Deus só tinha que dar a ele mais 7 filhos e mais 3 filhas, porque ele já tinha 7 filhos e 3 filhas no céu. Viu? Para a pergunta de Jó, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Foi assim que Deus respondeu. Conheço pessoas que perderam seus filhos e enxergaram essa verdade no livro de Jó. Se você perguntar a elas quantos filhos têm, elas incluirão aquelas que já estão no estado eterno. Elas acreditam que seus filhos ainda vivem, e aprenderam isso no livro de Jó. O livro de Jó fala sobre um homem que há milhares de anos aplicou a psicologia da religião à sua fé. Quando esse homem aplicou a psicologia da religião à sua fé, ele era um crente utilitário. Ele não tinha consciência disso, mas seus motivos eram utilitários. Quando Deus o fez olhar para dentro, mostrou a ele, no centro daquela situação, que suas mãos estavam sujas. Então, ele se arrependeu. Ele colocou as mãos de Deus no centro da sua experiência de vida e cresceu espiritualmente. Esse homem viveu mais 150 anos depois dessa descoberta sobre si mesmo. Depois ele morreu cheio de anos, porque Deus deu a ele aquela revelação. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sabia qual deveria ser o centro da sua experiência de fé. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele não perguntou, Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim? Paulo fez outra pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é maturidade espiritual. Deus vai usar com frequência a ferramenta do sofrimento para nos fazer crescer espiritualmente. O livro de Jó é a história de como Deus usou a ferramenta do sofrimento para fazer crescer um homem que era um grande homem, temente a Deus, mas que, sem saber, era também um crente utilitário que estava preocupado com o que Deus ia fazer por ele. Deus permitiu que a ferramenta do sofrimento fizesse esse homem crescer até o ponto em que ele orou. Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor? Não é o que o Senhor vai colocar nas minhas mãos, e sim o que eu vou colocar em suas mãos que resolve o dilema do sofrimento. É essa a mensagem do livro de Jó. Muito frequentemente é isso que significa o sofrimento que Deus permite que venha sobre as nossas vidas. Se você estiver sofrendo agora, se o seu coração está ferido, venha para o livro de Jó e veja o que Deus mostrou a Jó através do sofrimento. Estamos terminando o nosso tempo de estudo de hoje, convidando a você para estar conosco na próxima oportunidade. Que Deus lhe abençoe grandemente. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.